E aí, galera, tudo bem com vocês? Vamos então prosseguir com nossas aulas virtuais? Agora iremos partir para o capítulo 7. Pega o livrinho de vocês aí na página 20 e vamos então falar de industrialização e urbanização. A gente viu no capítulo passado que a industrialização ocorreu em diferentes fases. Na verdade, ainda ocorre, não é? E a urbanização, ela vai ocorrer juntamente com essa industrialização. Lembrem-se que a industrialização, né, ela vai atrair muita mão de obra, porque significava para aquelas pessoas que precisavam de emprego, precisavam mudar de vida, uma oportunidade de emprego. Entretanto, a industrialização no campo, ela vai fazer exatamente o oposto. Vai promover um desemprego estrutural, o que vai impulsionar também um êxodo rural, ou seja, as pessoas vão perder o emprego no campo devido a essa industrialização do campo, que vai tirar a mão de obra deles, aumentar ainda mais os latifúndios, e essas pessoas, essas famílias irão ter que sair do campo, porque não tem onde trabalhar, não tem de onde tirar seu sustento no campo. E com a industrialização nas cidades, promovidas pela implantação de indústrias, a gente vai ter uma atração devido à oportunidade de empregos presentes lá. Então, a gente vai ter um maior número de pessoas indo para as cidades, o que vai corroborar para o que eu acabei de dizer, que industrialização e urbanização andam juntas. Vejamos, em 2007, mais de 50% da população mundial viviam nas cidades. Em 2050, estima-se que essa média vai aumentar para mais de 70% da população mundial. É muita gente morando nas cidades. Mas vamos focar então nessa aula nos países de industrialização antiga, que são os países que se desenvolveram industrialmente durante a primeira e segunda Revolução Industrial. Os principais deles, mais ou menos. A Revolução Industrial, gente, foi muito importante porque até então as cidades eram apenas entrepostos comerciais. Como assim, professor? Era uma espécie de feiras. Nas cidades não haviam tantos atrativos comerciais, então as pessoas viviam majoritariamente no campo. Elas iam para as cidades, basicamente para fazer as suas trocas comerciais dos produtos que eram cultivados no campo. Então a industrialização vai promover um aumento dessa urbanização, porque como eu falei, ao mesmo tempo que no campo a gente tinha essas industrializações, essas máquinas trabalhando no campo, fazendo com que as pessoas perdessem seu sustento, nas cidades a gente tem, nesse caso, as indústrias se montando e atraindo as pessoas para lá, porque representava oportunidade de emprego. Então, ao mesmo tempo que a urbanização ela vai fazer crescer a população urbana, a industrialização vai complementar isso, porque vai garantir que essas pessoas fiquem na cidade devido aos empregos. E teremos então o consumo estimulando a produção. Se tem mais pessoas vivendo na cidade, mais pessoas irão consumir. E quanto mais consomem, mais se necessita produzir. Peguemos então o crescimento das cidades europeias, aí na página 22 do livro. Atualmente, a gente tem uma média de 80% da população europeia vivendo nas cidades. Mas se pegarmos países como Bélgica, Islândia e Reino Unido, a gente vai ter essa média subindo para 90% das pessoas vivendo em zonas urbanas. Os primeiros países que se urbanizaram também foram os primeiros países que se industrializaram. Como eu falei, industrialização e urbanização andam juntos. Só que o crescimento econômico não significa ou não garante melhoria de vida para todos, até porque a gente tem ainda hoje a classe trabalhadora vivendo, em sua maioria, precariamente em todos os países do mundo. As maiores cidades europeias são chamadas de cidades globais. Por quê? São nessas cidades que se localizam as sedes de grupos financeiros, de multinacionais, de bolsas de valores, de organismos internacionais, de centros de pesquisas e também de universidades muito renomadas. Lembra que quando falamos em multinacionais, falamos que as sedes ficavam em países ricos, e elas ficam exatamente nessas cidades globais, que estão no topo da hierarquia urbana. São centros de decisões políticas. E as características populacionais que a gente encontra hoje em dia nessas cidades desenvolvidas da Europa é uma alta expectativa de vida e uma baixa fecundidade, o que vai proporcionar uma queda, ou seja, um declínio na força de trabalho, ou seja, a mão de obra diminui, porque tem poucas pessoas nascendo. E o que poderia solucionar essa questão seria então políticas pró-imigrantes, ou seja, facilitar a entrada de imigrantes, porque essas pessoas são mão de obra também. As pessoas vêm atrás de emprego. Então, se elas vêm atrás de emprego e a gente está precisando de pessoas para trabalhar, dá tudo certo, não é? É verdade.
Quer dizer, às vezes não. Deveria ser, mas não é. Porque essas pessoas que chegam atrás de emprego, atrás de melhorias de vida, elas são rechaçadas, são tratadas de forma xenofóbica, ou seja, são menosprezadas, não são bem aceitas nessas cidades. E para finalizar, gente, vamos falar da urbanização no Japão, aí na página 25. O Japão, como a gente viu na aula passada, teve uma industrialização e urbanização tardias, ocorreu aí no final do século XIX, mas hoje é uma das maiores economias mundiais, não é? Esse crescimento japonês, ele só é possível devido a uma estrutura educacional, o conhecimento técnico e a disciplina. Vejamos, a educação e o conhecimento técnico vai formar mão de obra qualificada. E essa disciplina, que ensina-os a não questionar ordens, por exemplo, fez com que, nesse período de desenvolvimento, a mão de obra fosse muito barata. Então, se eles eram disciplinados e aceitavam o pouco que ganhavam, a exploração que sofriam, isso impulsionou o crescimento industrial do país, porque a gente tinha trabalhadores que pouco resistiam à sua própria exploração, meio que aceitavam o trabalho devido à disciplina que era imposta a eles. Então o Japão hoje em dia é um país com desenvolvimento tecnológico de ponta, inclusive a tecnologia é o carro-chefe da economia japonesa, é o carro-chefe desse desenvolvimento econômico japonês, e o Japão se encontra em uma região com relevo montanhoso, o que impossibilita uma boa distribuição ocupacional nessa região. Então, as áreas empresariais, as multinacionais japonesas, elas estão em áreas estratégicas, que são próximas das zonas portuárias, que isso tanto ajuda na importação de matéria-prima, quanto na exportação da sua mercadoria, que, como eu falei, isso também é impulsionado devido ao relevo montanhoso, porque se a gente tem montanhas, é difícil povoar regiões em cima das montanhas, então ficam nas regiões de borda, são as regiões de planícies ou de planaltos, regiões mais baixas, que são as regiões onde se encontram a maior parte da população japonesa. Então a gente tem uma urbanização costeira. Tóquio é a capital do Japão, é uma cidade moderna e está entre as principais e mais importantes cidades globais. O Japão conta com uma população de 127 milhões de habitantes, sendo que 80% vivem nas cidades. É uma grande porcentagem. E essas cidades elas são muito aglomeradas, e isso fez com que elas necessitassem de adaptações. Por isso a gente vê muitos arranha-céus em Tóquio, por exemplo, e também as chamadas cápsulas, que, como vocês podem ver na imagem, são espécies de hotéis onde as pessoas passam a noite, porque trabalham tanto que não têm ali o privilégio de dormir em casa. Dormem próximo do trabalho para evitar o desgaste do transporte. E são pequenos cubículos onde as pessoas simplesmente dormem. São cápsulas. Elas só dormem, acordam, vão trabalhar, voltam, dormem, acordam, vão trabalhar e assim continua sua rotina, pelo menos nos dias de trabalho. Atualmente, a população japonesa vem diminuindo. Por quê? A gente tem uma alta expectativa de vida e uma baixa taxa de fecundidade, assim também como ocorre na Europa. Beleza, gente? É isso por hoje, essa é a primeira parte do capítulo 7, e como atividade, respondam no livro didático as páginas 25, 34 e 35 e do livro suplementar as questões de 1 a 6 do capítulo 7. Beleza? Bons estudos, se cuidem e até a próxima. Fui!